O milagre que secou as lágrimas de Antônia. Antônia Oliveira tinha 58 anos e uma vida marcada por lutas que pareciam não ter fim. Viúva há 10 anos, ela criará sozinha os 3 filhos em uma pequena casa no bairro de Vila Nova Cachoeirinha, em São Paulo. Trabalhava como faxineira em 2 prédios para sustentar a família, mas o salário mal dava para as contas básicas. O pior, porém, não era a falta de dinheiro. Era a boca seca. Há 3 anos, Antônia começou a sentir uma secura insuportável na boca, como se sua saliva tivesse desaparecido de uma hora para outra. No início, achou que era nervosismo, mas com o tempo, a situação piorou. Os médicos diagnosticaram síndrome de Sjögren, uma doença autoimune que ataca as glândulas salivares e lacrimais. Ela mal conseguia engolir os alimentos, falava com dificuldade e acordava à noite com a garganta em chamas. Os remédios aliviavam um pouco, e os especialistas disseram que não havia cura. Senhora, vai ter que aprender a conviver com isso, disse o último médico, com um tom de resignação que a deixou ainda mais desanimada. As noites eram as piores. Antônia chorava em silêncio, pedindo a Deus uma solução. Senhor, eu já perdi meu marido, já passei fome, já vi meus filhos chorando por não ter um par de tênis decente. Mas isso, Senhor, isso eu não aguento mais, sussurrava entre lágrimas. Ela se sentia como um deserto, que seca por dentro e por fora. Até que um dia, enquanto limpava o corredor de um dos prédios onde trabalhava, ouviu 2 mulheres conversando animadamente. Uma delas, chamada Dona Maria, falava sobre um milagre que tinha acontecido na Igreja Universal do Reino de Deus. Minha nora estava com um problema no rim, os médicos falavam que ia precisar de transplante. Mas ela foi na campanha da Fogueira Santa de Israel, fez a corrente de oração, e hoje está curada. Os exames estão normais, contava, emocionada. A outra mulher, cética, balançava a cabeça, mas Dona Maria insistia, é o poder de Deus, minha filha. Lá não tem impossível não. Antônia parou o trabalho e se aproximou, tímida. Desculpe, dona, mas a senhora falou de uma igreja que faz milagre? Dona Maria olhou para ela com um sorriso bondoso. Faz, minha filha. E não é qualquer milagre não. É coisa de Deus mesmo. A senhora está precisando de alguma coisa? Antônia hesitou, mas algo dentro dela a fez soltar. Eu tô com uma doença que seca minha boca, doutor falou que não tem jeito. Dona Maria segurou sua mão. Então vem comigo domingo. Às 10 horas, na Universal da Rua Voluntários da Pátria. Deus vai te curar. No domingo seguinte, Antônia entrou na igreja com o coração acelerado. O lugar estava cheio, o coro cantava com força, e ela sentiu uma energia diferente no ar. Uma moça a recebeu com um sorriso e a levou até um assento na frente. A senhora veio buscar um milagre? Perguntou. Antônia assentiu, sem conseguir falar direito por causa da secura. A moça colocou a mão em seu ombro. Então fica firme. Hoje Deus vai te atender. O pastor subiu ao púlpito e começou a pregar sobre a fé que move montanhas. Falou de Abraão, de Daniel na cova dos leões, e de como Deus não muda, ainda hoje opera milagres na vida daqueles que creem. Tem alguém aqui com um problema de saúde? Que levante a mão, disse o pastor, com voz firme. Antônia levantou a mão trêmula. Venha aqui no altar, irmã. Deus vai te curar agora. Ela se levantou, e enquanto caminhava, sentiu as pernas fraquejarem. Mas uma força a impulsionava. Quando chegou perto do pastor, ele colocou a mão em sua testa e começou a orar em voz alta. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição de doença na vida desta serva. Todo espírito de enfermidade, sai agora. A saliva vai voltar a jorrar, a boca vai ser umedecida pelo poder do Espírito Santo. Antônia sentiu algo estranho, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. O pastor pegou um frasco de óleo ungido e fez uma cruz em sua testa. Receba a sua cura, irmã. Em nome de Jesus. Ela caiu de joelhos, e as lágrimas, que antes mal saíam por causa da doença, começaram a descer em abundância. De repente, sentiu um líquido encher sua boca. Espantada, engoliu, e pela primeira vez em anos, não doeu. A saliva estava voltando. O pastor olhou para ela com um sorriso. Experimenta falar, irmã.
Antônia abriu a boca, e as palavras saíram claras, sem esforço. Glória a Deus. Eu tô curada. A igreja inteira explodiu em aplausos e louvores. Aleluia! É milagre, gritavam. Antônia chorava sem parar, tocando a própria boca, incrédula. Mas o pastor avisou: irmã, a sua cura é real, mas você precisa manter a fé. Participe da corrente de oração das 15 horas, traga sua oferta de gratidão, e não falte à vigília de quinta-feira. O inimigo não quer ver você livre, então você tem que ficar firme na casa de Deus. Antônia não só voltou como se tornou uma das mais fiéis. Participou da campanha dos 70 dias de jejum e oração, deu seu dízimo e ofertas com alegria, e todas as quintas-feiras estava na vigília santa, orando com outras pessoas que também buscavam um toque de Deus. Um mês depois, voltou ao médico. Os exames mostravam que as glândulas salivares estavam totalmente normalizadas. Isso não tem explicação médica, disse o doutor, espantado. Antônia sorriu. Tem sim, doutor. Chama-se Milagre de Jesus. Hoje, Antônia não é mais a mesma. Além da cura, sua vida financeira mudou. Ela abriu um pequeno negócio de salgados, com a bênção da campanha da prosperidade, e seus filhos arrumaram empregos estáveis. Toda semana, ela sobe ao altar para dar seu testemunho: eu era um deserto, mas Deus me transformou num rio. Sua lição de vida é simples, mas poderosa. Quando a medicina diz o não tem jeito, Deus diz o eu tenho caminho. Mas para isso, a gente tem que crer de verdade, entregar a oferta, jejuar, orar e não desistir. Porque na Universal, Deus não só ouve, Ele age. E assim, entre lágrimas de gratidão e sorrisos de vitória, Antônia continua sua jornada, provando que para Deus, não existe impossível. A notícia da cura de Antônia se espalhou rápido pela comunidade. Vizinhos que antes a evitavam por medo da doença agora batiam à sua porta, querendo saber como aquilo tinha acontecido. Alguns vinham com desconfiança, outros com esperança, mas todos saíam de lá com um convite: vem comigo na Universal, que Jesus faz por você também. Um dia, apareceu na sua casa Dona Maria, uma senhora de 72 anos que mal conseguia andar por causa de uma artrose severa. Ela chegava arrastando os pés, com o rosto marcado pela dor. Minha filha, dizem que você foi curada aqui mesmo. Será que Deus ainda faz milagre para velha como eu? Perguntou, com os olhos cheios d'água. Antônia não hesitou. Pegou a mão da senhora, olhou nos seus olhos e disse: Dona Maria, se Deus curou uma mulher cheia de dívidas, abandonada, com uma doença que os médicos disseram que não tinha cura, imagine o que Ele não vai fazer por você. Mas tem uma coisa: a gente tem que ir atrás do milagre. Não é só pedir, é lutar. No domingo seguinte, Dona Maria estava na Universal. Mal conseguia subir os degraus, mas as irmãs da igreja a ajudaram, colocando-a bem na frente, perto do altar. Quando o pastor começou a orar pelos enfermos, Antônia foi até ela, colocou a mão em sua cabeça e disse: Senhor, esta serva te busca com fé. Dá a ela o milagre que só tu podes dar. No meio da oração, Dona Maria sentiu algo quente percorrer suas pernas. De repente, como se uma força invisível a puxasse, ela se levantou. Primeiro devagar, depois com mais firmeza. Os pés, que antes doíam só de encostar no chão, agora sustentavam seu corpo sem dor. Glória a Deus, ela gritou, e começou a andar de um lado para o outro do altar, chorando e louvando. A igreja inteira explodiu em aplausos e lágrimas. Mas o milagre não parou por aí. Na semana seguinte, o filho de Dona Maria, que há anos estava desempregado e afundado em vícios, apareceu na porta da Universal. Mãe, eu vi você andando. Se Deus fez isso por você, Ele pode me livrar dessa vida também? Hoje, ele é obreiro na igreja e trabalha como motorista, livre das drogas. Antônia, ao ver tudo aquilo, entendia cada vez mais: o milagre não era só para ela. Era uma corrente. Cada vida transformada puxava outra, e outra, como ondas no mar. Quando a gente recebe uma bênção, não é para guardar só pra gente. É para mostrar para os outros que Deus é real, ela dizia, sempre com um sorriso no rosto. E assim, o que começou como um desespero se tornou um legado. A pequena barraca de salgados de Antônia virou um ponto de encontro de pessoas que precisavam de esperança. Ela colocou um versículo na parede:
Tudo é possível ao que crê. É Marcos 9h23. E quem passava por lá não ouvia só o cheiro de pão de queijo, mas também histórias de fé. Hoje, Antônia não é só uma ex-paciente, uma ex-endividada, uma ex-desesperada. Ela é uma guerreira da fé, que carrega no coração a certeza de que, quando o homem diz acabou, Deus está só começando. E toda vez que alguém pergunta como ela conseguiu, a resposta é sempre a mesma, com os olhos brilhando. Na Universal, Jesus não só muda a história. Ele reescreve ela do jeito que a gente nem sonhava. Um dia, enquanto Antônia servia um café quentinho para uma cliente nova, percebeu que a mulher tinha os olhos cheios de lágrimas. Era Dona Maria, uma senhora de quase 70 anos que carregava nas costas uma mochila pesada, não de compras, mas de dores. Minha filha está desaparecida há 3 meses, ela confessou, segurando o copo com as mãos trêmulas. A polícia já desistiu, todo mundo diz que é melhor eu me conformar, mas eu não consigo. Antônia não hesitou. Ela segurou a mão de Dona Maria e disse com firmeza: aqui, a gente não se conforma. Aqui, a gente ora. Naquela mesma noite, depois de fechar a barraca, ela levou a senhora até a Universal. Não era a primeira vez que Antônia via alguém entrar arrasado naquela igreja e sair transformado. Mas dessa vez, o milagre seria tão grande que até os desconfiados teriam que reconhecer, só Deus poderia ter feito aquilo. Dentro do templo, enquanto o pastor orava, Dona Maria chorava sem parar. De repente, ela sentiu algo estranho, uma paz que não vinha dela, uma voz no coração dizendo: ela está viva. Vá para a rodoviária nova. No dia seguinte, mesmo sem entender direito, Dona Maria pegou um ônibus até o local indicado. E lá, sentada num banco sujo, com olheiras fundas e roupas rasgadas, estava sua filha. Mãe, como você me encontrou? A jovem perguntou, abraçando-a como se nunca mais fosse soltar. Deus me falou, Dona Maria respondeu, ainda em choque. E foi na Universal que ele me mostrou o caminho. A notícia se espalhou rápido. Jornais locais quiseram entrevistar Dona Maria, mas ela só dizia uma coisa: não foi sorte, não foi coincidência. Foi Jesus. E foi na Universal que ele me deu de volta o que o diabo tinha roubado. A filha, que estava envolvida com más companhias, também começou a frequentar a igreja. Em poucas semanas, arrumou um emprego, reconciliou-se com a família e, no batismo, testificou: pensei que ninguém poderia me tirar daquele fundo do poço. Mas Deus usou até uma barraca de salgados para me salvar. Antônia, é claro, não se surpreendeu. Ela já tinha visto Deus fazer o impossível muitas vezes. Mas aquele caso mexeu ainda mais com ela. Se uma oração pode trazer uma filha de volta para os braços da mãe, imagine o que mais ele pode fazer, pensava, enquanto preparava mais uma fornada de pães de queijo. Foi então que ela teve uma ideia. Junto com o pastor, Antônia começou a organizar, toda a última sexta-feira do mês, um café da fé na sua barraca. Quem chegasse com um problema sério, dívidas, doenças, família desunida, ganhava um café, um pão de queijo e uma palavra de fé. Mas o mais importante, era levado até a Universal para receber oração. Aqui a gente alimenta o corpo, mas lá dentro é que a alma é saciada, ela dizia, apontando para a igreja ao fundo da rua. Os milagres começaram a se multiplicar. Um homem que estava desempreitado há 2 anos conseguiu um trabalho no mesmo dia em que foi orado. Uma mulher com um câncer considerado terminal voltou ao médico e ouviu a frase que nunca esperava: seus exames estão limpos. Um casal à beira do divórcio renovou os votos depois de participar de uma corrente de oração. E Antônia? Ela não parou mais. Hoje, além da barraca, que virou um ponto de referência na cidade, ela coordena um grupo de apoio na igreja para pessoas que, como ela um dia, achavam que não havia saída. Muitos chegam aqui pensando que sua vida acabou, conta, com os olhos cheios da mesma luz de antes. Mas eu sempre digo, na Universal, a gente aprende que Deus não só abre portas como cria caminhos onde não tinha nem parede. Todo domingo, antes do culto, ela passa na frente da igreja distribuindo pães de queijo para os irmãos. Não é só um gesto de carinho, é um lembrete: Deus transformou farinha e queijo na minha bênção. Imagine o que Ele pode fazer com a sua vida. E quando perguntam como ela consegue fazer tudo isso, Antônia apenas sorri e repete a frase que agora é seu bordão: Jesus não só muda histórias. Ele faz delas um testemunho tão forte que até quem não acredita fica sem palavras.
Porque, no fim, os milagres não são só para quem os recebe, são para quem precisa ver que, sim, Deus ainda age. E a Universal é o lugar onde ele escolheu mostrar isso, todos os dias. Numa tarde de quarta-feira, enquanto Antônia arrumava os últimos pães de queijo para levar ao culto da noite, uma mulher entrou na cozinha comunitária da igreja com os olhos inchados de chorar. Era Dona Mara, uma senhora de cerca de 60 anos que morava sozinha numa casinha de fundo de quintal. Ela segurou o braço de Antônia com mãos trêmulas e sussurrou: "Minha filha, eu não aguento mais. O médico disse que meu rim está falhando e que preciso de uma cirurgia urgente. Mas eu não tenho plano de saúde, nem dinheiro para pagar. Já vendi até as panelas da minha cozinha." Antônia não hesitou. Pegou a mão de Dona Mara, levou até um banco e sentou ao seu lado. "Olha aqui, minha irmã", disse com voz firme, mas cheia de ternura. "Há 3 anos, eu também não tinha nada. Nem força para levantar da cama. Mas Deus me levantou. E se Ele fez isso comigo, vai fazer com você também. Hoje mesmo, nós vamos orar por esse rim. E você vai ver, o impossível para o homem é brincadeira para Deus." Naquela mesma noite, durante o culto, o pastor chamou Dona Mara à frente. A igreja inteira se uniu em oração, com as mãos levantadas e lágrimas nos olhos. Antônia, de pé ao lado da amiga, repetia sem parar: "Senhor, o sangue de Jesus tem poder. Restaura, Senhor, como restauraste a mim." O choro de Dona Mara se misturava aos louvores, e o ambiente ficou tão carregado da presença de Deus que até os visitantes sentiram algo diferente no ar. Uma semana depois, Dona Mara voltou à igreja com um exame nas mãos e um brilho nos olhos que não estava lá antes. "Irmãos, o médico não acredita", ela gritou, emocionada, mostrando o papel para todos. "Meus rins estão normais. O médico disse que não entende, que era para eu estar em diálise já. Mas eu sei quem me curou." A igreja explodiu em glórias a Deus, e Antônia, com lágrimas nos olhos, abraçou a amiga forte. "Eu não falei? Deus não só cura, Ele faz do impossível um testemunho." E assim, mais uma história se juntou àquelas que enchem os corredores da Universal. Porque ali, entre as paredes que já viram tantos milagres, ninguém duvida: onde o homem vê um caso perdido, Deus vê uma oportunidade para mostrar o seu poder. E cada vida transformada se torna uma prova viva de que, quando a fé encontra a ação, os céus se abrem e o sobrenatural acontece. Antônia não sabia, mas sua cura era só o começo de uma corrente de milagres que Deus preparava naquela semana na Universal. Enquanto ela ainda abraçava os irmãos, chorando e agradecendo, do outro lado do templo, um jovem chamado Rafael sentia o coração apertado. Ele havia chegado arrastado pela mãe, depois de meses sem conseguir andar direito. Um acidente de moto tinha deixado sua perna esquerda quase sem movimento, e os médicos falavam em cirurgia arriscada, sem garantias. "Filho, vem aqui na frente. Hoje é o seu dia", a mãe sussurrou, puxando pelo braço. Rafael resistiu no início, com vergonha de mancar diante de tanta gente, mas algo dentro dele dizia para confiar. Quando o pastor começou a orar pelas pessoas, ele sentiu uma corrente elétrica percorrer o corpo. De repente, uma dor aguda atingiu sua perna, não a dor fraca de antes, mas algo forte, como se ossos e músculos estivessem se rearranjando. Ele gritou, assustado, e caiu de joelhos. Os irmãos ao redor já sabiam: era Deus operando. "Levanta, meu filho. Em nome de Jesus, levanta", o pastor ordenou. Rafael tentou. Primeiro, um tremor na perna. Depois, um movimento fraco. E então, ele se ergueu. Firme. Sem muletas. Sem dor. A igreja inteira viu quando ele deu os primeiros passos, tropeçando de emoção, até correr para os braços da mãe, que caíram juntos no chão, chorando. "Mãe, eu tô andando. Eu tô andando", ele repetia, como se não acreditasse. Enquanto isso, no fundo do templo, uma senhora chamada Dona Maria segurredava um envelope amassado. Era a conta de luz cortada, a geladeira vazia e o aluguel atrasado. Ela tinha vindo à igreja como último recurso, depois de ouvir no rádio que Deus resolve o que o homem não pode. Quando o pastor falou sobre providência divina, ela sentiu uma paz tão grande que as lágrimas vieram sem controle. "Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho mais ninguém", ela orou baixinho. No dia seguinte, o telefone tocou.
Era o gerente do banco ligando para avisar que, por um erro no sistema, uma dívida antiga dela havia sido cancelada e o valor creditado em sua conta era exatamente o que faltava para quitar tudo. Dona Maria caiu de joelhos ali mesmo, na cozinha vazia. Deus se lembrou de mim, ela gritou, enquanto o cheiro de pão fresco vinha da padaria do lado, onde, sem ela saber, uma irmã da igreja havia deixado uma cesta de alimentos com seu nome. E assim, naquela semana, a Universal virou um verdadeiro campo de batalhas vencidas. Um casal que chegará à beira do divórcio renovou os votos no altar, depois de orações que quebraram anos de ressentimento. Um homem desempregado recebeu uma ligação de uma empresa que nem tinha enviado currículo, oferecendo o dobro do que ganhava antes. Até uma criança autista, que nunca tinha falado, balbuciou a mãe pela primeira vez durante a corrente de oração, fazendo a mãe desabar em prantos de gratidão. Porque é assim que Deus age, Ele não faz as coisas pela metade. Quando decide abençoar, é para surpreender. Para mostrar que, onde a medicina falha, Ele restaura. Onde a falta aperta, Ele multiplica. Onde o coração está quebrado, Ele reconstrói. E cada um daqueles milagres não era só uma história bonita, era um grito de guerra contra o inimigo, provando que, na Universal, a fé não é teoria, é poder real. Antônia, Rafael, Dona Maria e tantos outros saíram dali diferentes. Não porque seus problemas tinham sumido como mágica, mas porque agora eles sabiam, com Deus, nenhuma situação é sem saída. E toda vez que voltavam ao templo, traziam mais alguém, um vizinho doente, um amigo desesperado, um parente que já não acreditava em nada. Porque quem experimenta um milagre não consegue guardar só para si. E a igreja continuava de portas abertas, pronta para receber o próximo caso impossível. Afinal, como o pastor sempre dizia, onde há fé, Deus tem pressa. E aqui, a gente não ora se não for para ver a glória de Deus. Amém. E então veio o milagre que ninguém esperava. Era um domingo como outro qualquer, até que um homem entrou arrastando os pés, o rosto marcado pela dor. Meu filho está em coma há 3 meses, balbuciou, segurando uma foto desbotada. Os médicos disseram que não há mais esperança. A igreja inteira se calou. Não por dúvida, mas por uma certeza que já ardia no ar, aqui, a última palavra não é da medicina, é de Deus. O pastor impôs as mãos sobre a foto, e a oração subiu como fogo. Não foram palavras bonitas, mas clamores rasgados, fé que não pedia, exigia. 3 dias depois, o telefone tocou na casa daquele pai. Do outro lado, uma voz trêmula, seu filho abriu os olhos. Os médicos não explicam, mas ele pediu para ir à Universal. Quando o jovem entrou no templo, de pé, abraçando o pai, não houve aplausos. Houve choro, sim, e joelhos no chão. Porque aquele não era só um milagre, era a assinatura de Deus numa história que o mundo tinha dado como acabada. Reflexão final. A vida nos ensina que há coisas que não se resolvem com lógica, dinheiro ou força humana. Mas há um lugar onde o impossível encontra seu fim, aos pés de Jesus. O milagre não é a ausência de problemas, mas a certeza de que, mesmo no vale mais escuro, Deus está reconstruindo o que parece destruído. Lição de vida. Fé não é esperar pelo milagre, é agir como se ele já estivesse a caminho. Levar o doente, orar pelo desesperado, crer quando todos desistem. Porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os que escolhem crer. E assim, a igreja segue de portas abertas. Não como um refúgio para os perfeitos, mas como um campo de batalha para os que se recusam a aceitar a derrota. Porque aqui, a glória de Deus não é uma promessa, é um hábito. Amém. Fogo.